É com imensa alegria que aqui nos reencontramos nas bases da fraternidade, do amor universal, que nos unem a um propósito de crescimento interior, que é, na verdade, a grande proposta embutida dentro da doutrina espírita. A manifestação da nossa gratidão por tudo aquilo que nos cerca, que proporciona assim as peças ou instrumentos que nos garantem a manutenção da vida física necessária a nós outros como experiência terrena, a fim de tanto aprimorar as nossas capacidades, o intelecto, e no campo moral das virtudes, nos serve também de oportunidade de quitação de eventuais débitos contraídos no curso das existências transatas. A nossa imensa gratidão a Deus, nosso Criador, ao Mestre Jesus pela sua mensagem e todos aqueles que dão seguimento a ela na divulgação da doutrina cristã. E hoje nos deparamos com uma epístola dirigida aos Efésios, no capítulo no livro Palavras de Vida Eterna, sim, no capítulo 164, intitulado Asseio Verbal. E Paulo, autor dessas palavras iniciais, nos propõe uma reflexão através do nosso comportamento no que diz respeito a um dom, o dom da palavra com que Deus nos concede. Essa imensa oportunidade de divulgar as coisas boas, evitando, contudo, por disciplina e consideração, que devemos tolher tudo aquilo que não for bom através do uso da mesma. Mas Paulo diz assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação. Então, com base nesse pequeno texto, extraído de Efésios capítulo 4, versículo 29, nós inicialmente ponderamos que essa palavra torpe diz respeito àquela que evidentemente que é contrária ou fere os bons costumes, como a decência, a moral aceita, não? Portanto, é aquela que vai revelar um caráter vil, indecoroso ou mesmo infame, e que Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier, comenta essa pequena passagem, dizendo: quanto mais se adianta a civilização, mais se amplia o culto à higiene. Reservatórios são tratados, salvaguardando-se o asseio das águas. Mercados sofrem fiscalização rigorosa, com vistas à pureza das substâncias alimentícias. Laboratórios são continuamente revistos a fim de que não surjam medicamentos deteriorados. Instalações sanitárias recebem diariamente cuidadosa asepsia. Será que não devemos exercer cautela e diligência para evitar a palavra torpe, capaz de situar-nos em perturbação e ruína moral? Nossa conversação, sem que percebamos, age por nós em todos aqueles que nos escutam. Nossas frases são agentes de propaganda dos sentimentos que nos caracterizam o modo de ser. Se respeitáveis, trazem-nos a bênção de criaturas respeitáveis. Se menos dignas, carreiam em nossa direção
o interesse dos que se fazem menos dignos. Sem indisciplinadas, nos sintonizam com representantes da indisciplina. Se azedas, afinam-nos de imediato com os campeões do azedume. Arremata então Emmanuel dizendo: controlemos o verbo para que não venhamos a libertar essa ou aquela palavra torpe. Por muito esmerada nos seja a educação, a expressão repulsiva articulada por nossa língua é sempre uma brecha perigosa e infeliz, pela qual perigo e infelicidade nos ameaçam com o desequilíbrio e a perversão. Atentamos, então, à ideia de que aquilo que fere os bons costumes, que é contra a moral, a decência, e que porventura se proferido pelas nossas línguas, assim adverte tanto Emmanuel como inicialmente Paulo, o apóstolo convertido de Damasco, que pensemos que toda palavra é capaz de edificar, e aquelas que não são desse teor, desse gabarito, precisam ser inarticuladas, precisam ser extirpadas de modo a não propagar entre nós o que Emmanuel nos diz que, se nós forem azedas, trarão para conosco também o azedume daqueles que se comprazem com essa característica. Se a palavra for esmerada pela educação, ela também se associa com os da mesma direção, que pontuam essa ética. Então, as frases que articulamos são agentes que externam justamente os sentimentos que nos dominam o ser. Se elas se fizerem respeitáveis, trazem para junto de nós criaturas do mesmo padrão vibratório. E nós sabemos que as palavras têm esse poder, essa capacidade de fazermos elevar-nos na sintonia, nas vibrações, como também nos faz decair em relação às mesmas conexões, só que de padrão inferior. Então a palavra deve ser usada para a edificação de bons momentos, da capacidade que, porventura, tenhamos de elevar os bons ânimos, de promover essa edificação que nada mais é do que este momento em que nos unimos, juntamos esforços para caminharmos juntos, uns auxiliando os outros, em diversas perspectivas, porque o convívio social nos mantém entretidos em várias oportunidades para direcionamento para esta causa, para aquela outra e assim por diante. Então a vida é rica de contatos, mas as bases dessas relações são sempre ditadas pela intenção e pela boa vontade ou não que desenvolvemos em nosso coração. Então, como cristãos, acima de tudo como espíritas também, faz parte da nossa caminhada observar a boa ética, aquela que mantém o bom nível dos relacionamentos, entretém e desenvolve os bons costumes, a moral, para que não venhamos a sucumbir numa associação infeliz que se possa fazer, e aí a sintonia é tanto no plano material da vida, como também para nós espíritas. Uma conexão com o mundo invisível, espiritual, com outras mentes que se associam nos seus mesmos interesses. E tenhamos essa advertência como norte, como um ideal a ser cumprido por nós outros, nos desafios que somos chamados na convivência com os nossos irmãos. Fica assim esse registro para o final de tarde, nos alimentando com essa atmosfera do Lar Fabiano de Cristo,
com o qual nós buscamos através desta prece o contato, que ele se ajuste cada vez mais no sentido de nos aproximar deste lar, desta casa e, por conseguinte, dos irmãos que lá mourejam, trabalhando para a sua autoedificação e para auxílio dos demais, como proposta de crescimento espiritual que todos nós fomos convocados. Desejamos que a paz permaneça com cada um de nós intrinsecamente, possa ela ser semeada através da nossa boa vontade, da nossa atitude, dos pensamentos que dirigimos aos outros, da nossa prece intercessória pelos nossos irmãos e assim por diante. Que Jesus, Mestre amado, Fabiano de Cristo e suas falanges nos amparem e nos sustentem na nossa caminhada aqui na Terra, desejando que sejamos nós sempre aqueles que sejam fiéis cumpridores da vontade do Pai, acima dos nossos desejos, não só agora, como hoje, amanhã e depois. Que assim seja.